Olá, graça e paz a todos da parte daquele que era, que é e que sempre será, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, Igreja de Deus, Igreja gloriosa, comprada com o santo sangue do Cordeiro, selada com o Santo Espírito da promessa, Igreja sem ruga, sem mácula. Que maravilha, né, meus amados? Nós fomos comprados pelo o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, né? Então fomos escolhidos antes da fundação do mundo para esse maravilhoso evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos fissura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, né? Então as obras, que essas obras as obras que foi preparada antes da fundação do mundo, no sentido de amor ao próximo, né? Nós nos preocuparmos com o amor, com o nosso próximo, né? Então, hoje a gente vai falar a respeito de que o vídeo terá como título, né? Não anulo a graça de Deus, tá certo? Ou mais ou menos isso, o título será esse, tá certo? Então, por quê, meus amados? O cristianismo hoje do século XXI, tá certo? Quando você nasce nesse mundo, você que nasce, seja qual for a família, você se você nasceu numa família católica, será católico, né? Se for evangélico, será evangélico. Ou então, se não for nenhuma denominação, será de uma religião que não seja cristã. Mas na maioria das vezes aqui no Brasil, né, as pessoas ou são católicos ou são evangélicos, né? Protestante, aí vai, né? Então, não tem para onde correr, ou você cai numa ou cai noutra. Porém, esse cristianismo que já está preparado quando nós nascemos nessa terra, tá certo? Ele não está de acordo com o Evangelho da Graça. O que é isso, irmão Moisés? Como não está de acordo? Minha família, eu sou de quarta, de quinta geração, de sexta geração, de pessoas que são católicos, que são evangélicos. E você está dizendo que esse cristianismo do século XXI não é o evangelho que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou? Não é, meu amado, não é. Assim como você, eu também passei muitos anos nesse sistema religioso hoje do século XXI, que não está de acordo com a vontade do Senhor. Tá certo? Vamos fazer uma confissão nesse momento? Oremos. Pai querido, Pai bondoso, Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que se fez carne na pessoa de Jesus, que estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Te agradecemos por esse maravilhoso evangelho da graça. Derrama sobre mim o teu Espírito, me reaviva, me fortalece, me capacita para que as palavras não fiquem só na mente, mas que desça o coração. Pois nesse momento eu vou usar a tua palavra, Senhor. Usa-me da melhor forma possível, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, no livro O Grande Conflito, de Ellen Gold White, né, da denominação adventista do sétimo dia, ela diz duas coisas que é a visão do cristianismo do século XXI hoje, seja de uma forma ou de outra, tá certo? É a visão do cristianismo hoje do século XXI, tá certo? Corrompido, secretinizado, pegaram elementos da lei e trouxeram para o evangelho da graça, e pegaram o paganismo também e fizeram um secretismo religioso, tá certo? Então veja o que ela diz aqui, ó. No capítulo 1, que é predito o destino do mundo, né? Aí diz assim, ó, na página, esse é o PDF, tá certo? Que está na internet, o Grande Conflito está em PDF. Na página 18 diz assim, ó. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. Rejeitarem a Cristo, e foi, né? Tá certo? Aí tá correto. O grande pecado do mundo cristão, aí já não está correto. Veja o que ela diz. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitarem a lei de Deus. Tá certo? Então, meu amado, veja só, para os adventistas do sétimo dia, diretamente e indiretamente para as outras denominações, seja ela católica romana, protestante ou evangélica, neopentecostal ou pentecostal, a ideia é que a pessoa
precisa, dentro do cristianismo, praticar os elementos da lei. Está entendendo? Para os adventistas do sétimo dia, a lei dos 10 mandamentos e também alguns outros princípios da lei de Moisés, né? Porque a lei de Moisés é uma só, tá certo? Porém, quando se fala nos 10 mandamentos, né? Segundo os adventistas do sétimo dia, fala-se em lei moral. Quando se fala lá na lei escrita por Moisés, né? Que ele colocou ao lado da arca, né? É assim o ensinamento adventista, né? Os 10 mandamentos é a lei moral. Essa está em vigor, eles dizem. Porém, a lei de Moisés que foi colocada ao lado da arca, essa é a lei que Paulo, segundo os adventistas do sétimo dia, tá certo? Ela foi abolida, tá certo? Ela foi revogada, não está mais em vigor, foi colocada ao lado da lei. Quando a gente fala isso, né? Quando a gente mostra na Bíblia que não estamos mais debaixo da lei, que não precisamos mais guardar sábado, que não precisamos viver no regime da lei, aí ele diz assim, não, eu sei, nós estamos pela graça, mas a lei não foi revogada, o que foi revogado foi a lei de Moisés, que foi colocada ao lado da arca. Só que eles usam também, os adventistas do sétimo dia, eles usam também Levítico capítulo 11, na questão, quando ele vai falar da lei de saúde, né? Eles usam aquela, não se pode comer carne de porco, tá certo? Não se pode comer isso, não se pode comer aquilo. Eles usam o sistema, os elementos da lei da antiga aliança. Em Malaquias, no último livro do Velho Testamento, claro que eu falo isso entre aspas, né? O Senhor disse, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. E aí eu vou abrir um paradoxo, um colchete aqui, gente. Abre esse colchete aí para falar um pouquinho a respeito de alguns líderes da graça, né, que pregam o evangelho da graça, que com certeza, meu amado, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, estão equivocados quando eles dizem que Deus não pediu sacrifício de animais, tá certo? Ele diz que quando Moisés escreveu o livro da lei, no sentido de matança de animais e derramar o sangue, foi algo da cabeça de Moisés, não foi algo que Deus inspirou Moisés a escrever, tá certo? Principalmente o livro de Levítico, né? Que fala do cerimonialismo, né? Da morte de animais. Não. Desde o Gênesis, Deus que foi o primeiro a imolar o animal, lá o cordeiro lá, né? Cobrir Adão e Eva com pele de ovelhas, tá certo? Foi imolado e derramado o sangue, já profetizando, como está lá escrito lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, né? A respeito de que Jesus viria um dia e derramaria seu sangue, era a sombra daquele que de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Do sangue de Cristo. Então o sangue derramado, a morte do animal no lugar era a sombra, era um tipo de Cristo, né? Que viria e morreria, cumprindo aí essa profecia que era feito ano após ano, né? E durante os séculos, por séculos, desde da queda do homem, de Adão e Eva, era a sombra daquilo que Jesus viria fazer. Então essa ideia de dizer que era algo da cabeça de Moisés, que usando lá Jeremias capítulo 7 e também Isaías capítulo 1, né? Então usando Jeremias capítulo 7, ele diz que Deus diz que nunca passou pela sua mente, né, tal coisa. Deus estava falando o quê? Porque Deus deu a lei, né, ao povo de Israel, na questão tudo, as diretrizes, como deveria fazer, né, que a morte de animais que apontava para Jesus Cristo que um dia viria, né? Tudo era a sombra de Cristo, o sábado, os dízimos, tudo era a sombra, meu amado, daquele que havia de vir. Os dízimos era agropecuário, de uma forma de outra, eles eram cefados da terra, simbolizando Cristo que um dia viria e seria cefado da terra dos viventes. Tudo era sombra, né? Então, né? Então, Deus pediu morte de animais, meu amado. O que ele não pediu foi morte de seres humanos. Aí o povo de Israel, né? Eles distorceram por meio da tradição e por meio do paganismo. Mesmo assim está fazendo isso hoje, esse cristianismo no século XXI, meu amado. Distorcendo o evangelho da graça por meio da tradição judaica e por meio do paganismo. Tá entendendo?
Então a história está se repetindo. Então, meus amados, Deus pediu sim que derramasse o sangue de animais, que era símbolo do sangue de Cristo que um dia viria, e ele veio, tá certo? No ano 31 ele morreu na cruz do Calvário, né? E ressuscitou o terceiro dia para a nossa justificação, tá certo? Então, usar Jeremias capítulo 7 para dizer que Deus, que o que Moisés escreveu não veio da parte de Deus, tá vendo? O livro de Moisés, meu amado, vamos dizer, é uma troca de miúdos, né? Mostrar detalhadamente o que a lei moral estava querendo pedir. Tá certo? Deus deu a lei dos 10 mandamentos no Monte Sinai, tá certo? E Deus deu também, inspirou Moisés a escrever o livro da lei, tá certo? Que hoje nós conhecemos como Pentateuco, né? Mais especificamente o livro de Levítico, mas todos os 5 livros de Moisés foi inspirado por Deus, tá certo? Então, Deus sim pediu, não foi algo da cabeça de Moisés. Então, a vontade tão grande de mostrar que o cristianismo do século XXI é paganizado, é secretinizado, não é aquilo que o Senhor deixou, que as pessoas passam, esses líderes religiosos hoje que dizem que pregam o evangelho da graça, tá certo? Eles passam por cima disso, meu amado. Eu não posso passar por cima da palavra de Deus. Deus pediu sim morte de animais. Que era quando Deus diz lá em capítulo 7 de Jeremias, diz que nunca passou pela sua mente pedir tal coisa, né? Quando ele diz né, que o que o povo de Israel estava fazendo em derramar sangue de animais já não era mais agradável ao Senhor, tá certo? Que Deus já não estava mais aceitando, né, o sacrifício de animais, de sangue. Por quê? Porque eles faziam só por fazer. Era algo banal, era algo, né, algo que não era pela fé. Era simplesmente por fazer. Pecava-se e matava o animal. Pecava-se e matava o animal. Era como se fosse pagar o preço por suas próprias forças por algo que a pessoa fez de errado. Se tornou algo, ó, eles não estavam nem aí mais por aquilo que... Eles estavam negando o evangelho que foi dado em miniatura no ritual do santuário. Está entendendo? E também, além disso, eles estavam, além deles negligenciarem por causa da tradição a lei de Deus, né? E quando eu digo a lei de Deus é no sentido não só da lei moral, como da lei, os 613 mandamentos, tá certo? Eles estavam juntando paganismo, estavam fazendo, você vê lá no capítulo 7 de Jeremias, né? Fazendo bolo, né? E para presentear a rainha do céu. Eles estavam queimando os seus próprios filhos, né, em Tofete, tá certo? No vale de Rinom. Deus nunca pediu sacrifício de filhos, meus amados, de seres humanos. Nunca pediu. Aí por isso que Deus disse, nunca passou isso pelo meu pensamento. Quando Deus diz isso, é nesse sentido de morte de seres humanos, de sacrificar por sacrificar, de fazer bolo à rainha do céu. O paganismo e a tradição passou por cima, estava passando por cima da lei de Deus. E as pessoas estavam, vamos dizer assim, ocas, dizendo que estava servindo a Deus, mas estava servindo a seus próprios deuses, né? Criado pela imaginação humana. Aí por isso que Deus disse, nunca passou, no capítulo 7, nunca passou pela minha mente. Esse é o texto e o contexto de Jeremias capítulo 7. Né? Pois Jeremias diz lá em capítulo 7, logo no comecinho, casa do Senhor, casa do Senhor, casa do Senhor é essa? Vocês estão dizendo que é casa do Senhor, mas vocês não estão servindo ao Senhor verdadeiramente. Vocês deixaram o Senhor. Eis que a vossa casa ficará deserta. Tá certo? Então, meu amado, aí no caso aqui, como a gente leu, né, que eu li aqui no Grande Conflito de Ellen White, é a visão do cristianismo hoje do século XXI, meu amado. Fecha aspas, né, nessa questão, né, de morte de animais, tá certo? Então voltamos aqui. Porque Ellen White diz assim, o grande erro dos judeus foi rejeitarem, né, e com a destruição de Jerusalém, que houve a destruição de Jerusalém, né, foi rejeitar a Jesus, né, como Messias. O grande erro do cristianismo hoje, dos nossos dias, é rejeitarem a lei de Deus. Não, meu amado.
a salvação, o plano da salvação da nova aliança que foi ratificada no ano 70, o que eu vou ler aqui, eu vou ler o 2 Coríntios capítulo 3, que é uma pedra no sapato dos adventistas do sétimo dia, meu amado. Tem que negar o evangelho da graça para aceitar o evangelho que é ensinado pelos adventistas do sétimo dia e pelas outras denominações também, tá certo? Porque as outras denominações, assim como os adventistas do sétimo dia, também estão envolvidos nos elementos da lei, meu amado. Se eu vivo ainda na antiga aliança, eu caio da graça, meu amado. Isso foi o que Paulo falou, meu amado. Paulo foi levado ao terceiro céu e ele entendeu que é pela graça e pela graça somente, meu amado. Você vê, meu amado, Paulo disse, se alguém, no livro de Gálatas, né? Se alguém deixar de circuncidar-se, da graça decaiu. Ele disse, afirma qualquer homem que se deixasse circuncidar-se, né? Da graça de Cristo se desligasse. Quando a pessoa quer viver a graça de Cristo e elementos da antiga aliança, da lei, automaticamente ele se desliga da graça do nosso Senhor e Salvador, do plano da salvação do Evangelho da graça, meu amado. Aí você analisa o Evangelho hoje. Os adventistas do sétimo dia diz, não, a salvação é pela graça, mas precisamos obedecer à lei de Deus, os 10 mandamentos, né? Questão do sábado, questão, né? E aí Levítico 11, né? Cria-se templo, a casa de Deus agora. Trouxeram a conotação que a casa de Deus é 4 paredes. Tá entendendo? A casa de Deus já... Aí assim, quando eles estão ensinando, meu amado, porque é algo camuflado, tá certo, meu amado? É preciso discernimento espiritual para entender. Quando está ensinando, aí diz, não, a casa de Deus somos nós. Mas o templo também é a casa de Deus. O Senhor disse, porque o Senhor disse lá em Isaías, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A casa de oração na antiga aliança, meu amado, tinha um lugar específico que era o templo. Está entendendo? Aí o Senhor diz, a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Aí Paulo diz, só que casa de oração somos nós, se guardarmos até o fim a nossa confissão e a nossa confiança no Senhor. Está entendendo? A conotação de casa de Deus, Deus sempre quis fazer do ser humano a sua casa e morada, meu irmão, meus amados. Não era plano de Deus que a casa dele fosse templo de cimento, de tijolo, não. Em Atos capítulo 17, Paulo deixa claro, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Mas Deus, por misericórdia, permitiu que fosse feito um templo. Deus permitiu que houvesse rei em Israel, não era para ver, meu amado. Não era para Deus ter feito aquele pacto no Monte Sinai, não. No Monte Sinai, não. Com a antiga aliança. Por quê? Deus já tinha feito pacto com Abraão. Está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que são da fé, são filhos de Abraão. Mas o povo perderam o conhecimento de Deus e os princípios do conceito abraâmico, aí Deus fez aquele pacto no Monte Sinai. Mas até o tempo de reforma, até o tempo que Jesus viesse e cumprisse todas as coisas. E ele já veio, meu amado, tanto a primeira vez como a segunda. Aí Ellen White diz, né? O grande erro dos judeus foi rejeitarem a Cristo como Messias. E o grande erro do cristianismo hoje é rejeitar a lei de Deus. Está entendendo? Não é, meu amado. Porque tanto a lei de Deus, meu amado, na parte que ela diz que rejeitaria a Cristo, está certo para os judeus e também para hoje o cristiano. Eu diria assim, a frase de Ellen White eu vou trocar de acordo com o Evangelho da Graça. O grande erro dos judeus foi rejeitarem a Cristo. E o grande erro do cristianismo hoje do século XXI é também rejeitarem a Cristo. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, disse, quando ele vier falando do Espírito Santo, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ainda está, meu amado, nessa terra, convencendo as pessoas, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele diz, do pecado, porque não crê em mim. O cristianismo do século, assim como os judeus, o cristianismo do século XXI também não crê em Jesus, meu amado. Porque se cresce, obedeceria o Evangelho da Graça. Está entendendo? Então, veja outro erro de Ellen White. Aí ela diz no capítulo 20, algo muito interessante, meu amado. Veja só o que ela fala. Ela diz aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, tá certo? Veja, a profecia, né, capítulo 20, tá certo? Do livro em PDF Grande Conflito.
do primeiro capítulo é predito o destino do mundo, tá certo? Aí ele diz assim, ó, a profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido, ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, no ano 70, né? Representava igualmente os terrores do último grande dia. Do último grande dia o quê? Porque a visão adventista é que Jesus ainda vai voltar a essa terra, esse último grande dia ainda vai acontecer, tá certo? É no futuro. Jesus ainda vai voltar a essa terra, vai destruir essa terra. Meu amado, Eclesiastes capítulo 1, verso 4 diz, geração vem, geração vai, porém a terra permanece para sempre. Não tem esse negócio não tem profecia na Bíblia para a volta de Jesus a esse tempo. Está entendendo? A profecia que Jesus fez no capítulo 24, que é baseada também essa passagem, tá certo? Esse capítulo, é no sentido do ano 70. Se cumpriu já, meu amado. Jesus prometeu e Jesus cumpriu no ano 70. Tá certo? Então não existe a dupla aplicação para as profecias das 70 semanas, por exemplo, de Daniel, capítulo 9. Não existe, meu amado. Isso aí é o cristianismo que inventou. Tá certo? Então, meu amado, no capítulo 3 de 2 Coríntios, 2 Coríntios, a epístola de Paulo aos 2 Coríntios, as 14 epístolas de Paulo, meu amado, e também o livro do Apocalipse, né? Toda a Bíblia, meu amado, ela foi escrita antes do ano 70, tá certo? Antes da volta de Jesus no ano 70. Então, Paulo no verso... aí o evangelho pregado pelos Adventistas do sétimo dia, meu amado, não é o evangelho da graça. Para os Adventistas do sétimo dia, a salvação é indiretamente, tá certo? Ele diz assim, não, a salvação é pela graça. Mas devemos obedecer à lei de Deus, os 10 mandamentos, inclusive o sábado, né? A questão mais é o sábado, né? Aí, porque as outras denominações também templárias obedecem os 9 mandamentos. Aí ele diz assim, não, nós somos salvos pela graça, mas precisamos obedecer aos 10 mandamentos. Inclusive o sábado, né? Os adventistas, né? Só que isso não é evangelho, não existe isso, meu irmão. É evangelho de aceitar Jesus e viver como a lei, como espelho. A lei não é espelho, Cristo é nosso espelho. Nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós não olhamos para a lei. Na antiga aliança se observava a lei. Na nova aliança se observa e se olha para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, meu amado. No ano 70 houve a troca dos pactos. A nova aliança foi estabelecida por completo. Ela foi confirmada na cruz do Calvário com a morte de Cristo, mas aí houve o tempo, né? Os 40 anos aí de transição, tá certo? Cristo voltou no ano 70 e ele ratificou, confirmou, né, o pacto, tá certo? A nova aliança que falou por boca de Jeremias. Eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Jacó, tá certo? Então, meu amado, já foi estabelecida no ano 70 com a volta de Cristo. Houve a destruição lá e houve também a confirmação, né, do Evangelho da Graça. A graça agora, meu amado, estava confirmada, estabelecida por completo. Tá certo? A nova aliança, o novo pacto. Saiu o antigo pacto e entrou o novo pacto. Então, por isso que o povo, Paulo, a gente vê nas epístolas de Paulo dizendo assim, né? O já e o ainda não, que as denominações hoje ensinam, tanto a Adventista como os outros ainda ensinaram, nós já temos a salvação, mas ainda não. O já, mas ainda não, meu amado, era no tempo do apóstolo Paulo, dos apóstolos, né? Até o ano 70 eles viviam no já, mas ainda não. Eles viviam na esperança da salvação, que Cristo ainda ia vir para estabelecer essa salvação por completo. Eles viviam no já, mas ainda não. Depois do ano 70, não existe mais esse negócio do já, mas ainda não. Mas é ensinado ainda pelas denominações. Não, a gente não está salvo não, a gente vive nessa esperança de Cristo voltar ainda para a salvação. Você vê que esse cristianismo do século XXI, meu amado, eles estão negando o evangelho da graça. É outro evangelho, meu amado. Está entendendo? Aí no capítulo 3, 2 Coríntios, verso 6, Paulo escreveu:
o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo está falando da antiga e da nova aliança. A antiga aliança se guardava a lei, a nova não, meu amado. Na antiga aliança se vivia na letra, na nova é no Espírito. É uma aliança espiritual, certo? E se o ministério da morte, olha, gravado com letras em pedras, quem foi escrito em pedra, meu amado? Os 10 mandamentos, né? Pelo próprio dedo de Deus, tá certo? Os filhos de Israel, e se o ministério da morte, gravado com letras, verso 7 do capítulo 3 de 2 Coríntios, tá certo? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, passageira. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, da antiga aliança, da lei, tá vendo? Paulo está falando da lei aqui. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça, do Espírito. Está entendendo? Verso 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório, a lei era transitória, era até, meu amado, a cruz, e por causa da transição até o ano 70. Foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. O que permanece. Tendo posto tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que é transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, como ainda está posto no coração, meu amado, dos que fazem parte dessas denominações. Tá certo? Nós não podemos viver, meu amado. Eu vou botar um saco aqui em cima, tá certo? Do celular, porque tá caindo uma garoazinha, para não prejudicar o smartphone, tá certo? Então, meu amado, a antiga aliança, tá certo? Que foi feita lá no Monte Sinai, que a Bíblia chama o Monte Sinai de H, né? Paulo fala isso, né? O Monte Sinai era H, né? Que era a escrava de Abraão, né? Da serva de Abraão, né? E de Abraão, né? No qual teve Ismael. E o Monte Calvário é Isaac, né? Tá certo? Isaac, Abraão teve 2 filhos, Ismael, que era filho de H, da escrava, que simboliza o Monte Sinai, e teve também Isaac, que simboliza o Monte do Calvário, 2 alianças. Nós não estamos ainda na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. Feito, feito, né, e ratificado com o sangue de Cristo. Melhores promessas, Paulo fala. Tá certo? Então, não é Cristo e a lei, como os adventistas do 7º dia estão ensinando. E também, meu amado, como as outras denominações estão ensinando, que tem que ter templo, né, a casa de Deus, né? Davi disse, alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje nós dizemos, depois do ano 70, meu amado, que estão vivendo no Evangelho da Graça, nós dizemos assim, alegrei-me como fiquei ciente, né? Como fiquei sabendo que eu sou a casa do Senhor. Paulo diz, casa do Senhor somos nós somos casa, templo e morada do Espírito Santo. Está entendendo, meu amado? Cristo vive em mim. Quando as pessoas vão hoje a uma denominação, seja Adventista 7º dia, católico, romano, protestante ou evangélico, eles dizem lá, né? Antes de vocês chegarem, o Senhor já estava. E tem até música sobre isso, né? Mas, meu amado, o Senhor chega quando nós chegamos, porque nós somos templos e morada do Espírito Santo. Está entendendo? Então, meu amado, não existe essa ideia de você ir a um templo e você chega atrasado em um templo, Deus já estava lá. Não, mas Deus está com você, meu amado. Então eles transformaram, levaram a conotação para uma denominação templária. Entendendo?
Então essa denominação templária, meu amado, hoje, seja católica, romana, protestante ou evangélica, neopentecostal, pentecostal, adventista sétimo dia, testemunho de Jeová, que diz que precisa se devolver dízimo, né? Eles pedem dízimo, eles pedem, tem que subir monte, descer monte, né? Tem que ter um templo, semanas de orações, né? Então tudo é elemento da lei, batismo, Santa Ceia, que essa Santa Ceia não é aquilo que Cristo estabeleceu, né? É tudo equivocado, tudo é contrário ao Evangelho da Graça, meu amado. É um outro Evangelho que não é outro, Paulo diz, porque só existe um Evangelho da Graça. E pela graça sois salvos, pela graça somente. Não é graça e lei. Né? E isso eu falo tanto para os adventistas do sétimo dia como para as outras denominações. Porque todas elas são templárias. Todas elas têm um templo onde Deus habita. Mas Deus habita em mim e em você. Esse é o Evangelho da Graça. Por isso a Bíblia diz, sai dela, povo meu. Sai dessas denominações. Deus pede para que você saia da denominação católica romana, protestante e evangélica, dessas denominações, meu amado. Templária, seja Assembleia de Deus, Católica Romana, Universal, Brasil para Cristo, Igreja da Graça, seja qual for o título denominacional. Está entendendo? Porque eles não estão ensinando o Evangelho verdadeiro, meu amado. Eles cauterizaram a mente de pessoas sinceras como você. Ao ponto de você achar que você tem que pegar 10% e levar uma denominação. Dízimo e oferta ainda está em vigor. O que está em vigor, meu amado, no Evangelho da Graça, é aquilo que Deus propõe em seu coração. Deus propôs você de ajudar. Não existe uma estipulação não, meu amado. Eu não posso estipular um valor não, porque não estão mais debaixo, ninguém está debaixo da lei. E os gentios aqui não estão mesmo, porque os gentios não tinham lei. Está entendendo? Cronologicamente, todos estão debaixo da graça. Mas, biblicamente, né, de acordo com a verdade do Evangelho da Graça, os que estão dentro dessas denominações caíram da graça. Se desligaram de Cristo, meu amado. Estão servindo a homens. Quem está na denominação católica romana, Assembleia de Deus, Adventista sétimo dia, seja qual for a denominação, meu amado, templária, eles estão servindo ao pastor, tá vendo? A uma denominação. Você vê, meu amado, que o secretismo é tanto que aqueles que não são cristãos, que não fazem parte do cristianismo, e que servem a religiões espíritas, né? Ou religião de candomblé, essas outras religiões aí, alguns têm a ideia de pegar o nome da pessoa e colocar na boca do sapo, né? Tem algumas denominações que levam para um monte, tá entendendo? É a mesma coisa, só muda o nome. Então é bagunça e mais bagunça, meu amado. É um sistema religioso templário que foi criado desde o quarto século por Constantino, que foi imperador e papa. Se você não sabia disso, eu falo nos meus vídeos. Constantino e sua mãe Helena pegaram os cristãos, ele criou templos e mais templos cristãos, pegou também templos pagãos e transformou em templos cristãos. Constantino, que era adorador de Mitra, o deus Mitra, o deus Sol, tá certo? É por isso, meu amado, que essa Santa Ceia aí, meu amado, não é aquela que o Senhor estabeleceu, não. Ele disse fazer isso, meu irmão, até que eu venha, e ele veio no ano 70. Cristo já veio, meu amado, já cumpriu, não precisa mais de Santa Ceia mais não. Será que você não consegue ler isso na Bíblia, no Evangelho? Leia direitinho os Evangelhos. Ele disse até que eu venha, e ele veio no ano 70. Cumpriu, meu amado. E agora nós vivemos o Evangelho da Graça. Geração vem, geração vai. Uns aceitam Jesus como Salvador e outros não aceitam. Uns são salvos e outros perdidos. Quando descemos da sepultura, o Espírito vai para a glória, para a casa do Pai. Voltamos para a casa do Pai. O corpo vira pó. Né? Os vivos sabem que é onde morrer. Nós vamos descer a sepultura com esse corpo mortal que nós temos. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Tá bom, meu amado? Então saia dela, por meu. Abaixo aí do meu vídeo aí, eu vou colocar o link, o meu Pix aí, meu amado. Parece que temos aí o projeto Mensageiro da Esperança. Se você quiser fazer parte desse projeto, nós cavamos poço artesiano para as outras pessoas. Eu pretendo comprar uma máquina para cavar poço, meu amado, para as outras pessoas, que eu sou radiestesista também.
eu faço marcação de pulso, certo? E eu cavo o pulso semi-artesiano, e artesiano ainda não, porque não tem como cavar, tem que ter a máquina. Mas se você quiser fazer parte desse projeto, eu também sou mestre de obra, sou pedreiro. Eu faço reforma na casa dos outros, das pessoas necessitadas. Tá certo? Eu que estou morando na zona rural, eu sei o que é viver na zona rural, meu amado, quando não tem água. Então você quer ajudar desse projeto, fazer parte desse projeto Mensageiro da Esperança, ajudar as outras pessoas, que é para isso que estamos nessa terra, meu amado, ajudar o próximo, como cristãos verdadeiros. Abaixo vai estar o meu Pix aí. Faça uma doação naquilo que Deus propôs em seu coração, meu amado. Tá certo? Eu vou colocar também, porque eu sou técnico em eletrônica, eu vou colocar 2 links embaixo também, tá certo? Que é um curso, se você quiser se tornar técnico em eletrônica também, é um curso de conserto e manutenção, reparação de TVs, dessas novas, tá certo? LCD, LED, Plasma, QLED. E também o outro link é do curso de reparação de som da Sony, tá certo? Eu usei o GPX 88, ou foi o GPX 8, eu não lembro agora não, parece que foi 88. Que serve para a base para todos os outros sons, meu amado, tá certo? É um curso completo que vai lhe ajudar a consertar, reparar som, tá certo? E também TVs, são 2 cursos, tá certo? É um preço barato, que em um concerto você já, com a metade do dinheiro de um concerto você já paga o curso, tá bom? Então se você quiser ajudar esse projeto, ajude dessas formas, sendo anjo da esperança nesse sentido, tanto de fazer uma doação ou de comprar os cursos de Moisés Ferreira, tá certo? Irmão seu na fé, tá certo? Sou ministro do Evangelho, não no sentido de pastor, mas no sentido de ministrar a palavra às outras pessoas. Tá bom, meu amado? Que Deus lhe abençoe. Faça parte desse projeto. Se inscreva, compartilhe esse vídeo. Seja um mensageiro da esperança. Faça uma doação. Compre o curso que está aí embaixo. Ah, eu não tenho vontade de fazer o curso, Moisés. Mas às vezes tem um filho seu, um neto, que tem vontade de consertar a TV e de estar desempregado. Aí ele vai aprender a consertar TV e vai aprender também a consertar som. E depois fazer de ventilador, depois fazer de forno de micro-ondas. Tá bom? Ajude de alguma forma, meu amado, esse projeto meu, que não é meu, que nasceu no coração de Deus, tá certo? De ajudar as outras pessoas, né? Nós estamos aqui para isso, tá bom? Graça e paz, que Deus possa lhe abençoar cada vez mais. Cada dia mais possamos crescer em espírito e em verdade, tá bom? Fique na paz, que Deus lhe abençoe. E eu creio já lhe abençoou com toda sorte de bênçãos, tá certo? Fui!